televisão, inicialmente ela era um invento tecnológico, né? Muitas experiências foram feitas desde as décadas de 20, 30 do século XX, mas foi mesmo no período, né, pós-Segunda Guerra que ela teve um desenvolvimento importante e aí começou a ser realmente vista como um possível meio de comunicação. No Brasil, a gente sabe, né, a partir de 1950, né, 18 de setembro de 1950, vai ao ar a PRF3, né, a TV Tupi, em São Paulo, ligada ao grupo dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, que na época era o maior grupo de comunicação do Brasil, né, tinha uma rede de jornais, uma agência, tinha emissoras de rádio, então também passa a ter uma televisão. Foi uma empreitada um pouco heróica, né? A gente sabe que os métodos do Chateau não eram muito ortodoxos, né, na relação entre mídia, poder e sociedade, mas ele conseguiu autorização, né, para montar a estrutura da primeira televisão, primeira geradora, né, em transmissora de televisão, trouxe técnicos, trouxe equipamentos dos Estados Unidos, e a televisão no Brasil ela nasceu do ponto de vista de técnica e conteúdo, como uma combinação, uma mistura, né, do cinema, do rádio, do teatro e também do circo, né? Isso já tinha acontecido nos Estados Unidos e na Europa. Profissionais de rádio, tanto profissionais da área técnica e profissionais de cinema foram trabalhar em televisão. Os profissionais do jornalismo, né, todo o pessoal da área de produção, roteiristas, atores, também vieram muitos do teatro, do rádio. Agora, no início, né, a televisão era uma novidade, ninguém sabia exatamente qual que podia ser o alcance, né, de que maneira as pessoas iam começar a se envolver, porque o rádio era o grande meio de comunicação na época, era o que magnetizava, mobilizava as pessoas em torno, né, daquele aparato, e o rádio, como tem até hoje, um grande poder de comunicação, né? Essa questão da instantaneidade, do imediatismo, né? A possibilidade de interação com o ouvinte. Então a televisão surgiu, né, como algo que ainda poderia vir a ser um meio de comunicação importante, né? Tem várias passagens, várias anedotas do início da implantação da TV, né, como aquela em que foi montada toda a estrutura, né, técnicos, equipamentos da RCA, Victor, etc., importação, técnicos brasileiros empenhados em colocar toda a estrutura, né, de geração da programação, que tinha que ser ao vivo, não existia o videotape no início, que vem só a partir da década de 60. E aí, na hora de inaugurar a televisão, né, percebeu-se, entre aspas, que, claro, ninguém tinha um aparelho de televisão em casa, porque não existia televisão no Brasil. E aí o Chateaubriand, aqueles métodos, como eu falei, um pouco heterodoxos dele, compra, né, uma quantidade aproximada de uns 200 aparelhos nos Estados Unidos. Tem gente que fala que ele contrabandeou esses aparelhos, enfim, para que a televisão pudesse, né, aquela programação inicial que ia ser gerada de algumas horas, né, por dia apenas, pudesse ser vista em alguns lugares da cidade de São Paulo, até porque a transmissão era local, né, não existia ainda tecnologicamente possibilidade de irradiar o sinal para outras cidades, outros estados do país, como depois foi acontecer mais tarde. E aí espalhou esses monitores por pontos estratégicos da cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá, em algumas ruas do centro, no Jockey Club, etc., para que as pessoas pudessem se reunir, né, em torno desses aparelhos e poder assistir aquela programação. Uma coisa que foi muito interessante no início da TV é que ela começou de uma forma eclética, né, ainda sem ter uma linguagem própria, como eu falei, vindo um pouco, né, da linguagem do rádio, principalmente no jornalismo, né. O jornalismo de televisão no início ele era bastante radiofônico, não tinha ainda essa possibilidade do videotape, de sair à rua, gravar imagens, era tudo ao vivo. Programas de entrevistas, programas culturais, né, muitos programas culturais, muitos programas do que começou a ser a teledramaturgia, né, que hoje é uma parte muito importante dentro da televisão, sem dúvida, e programas, né, de auditório, programas variados, musicais, etc., né, as revistas, né, de TV nasceram nessa época, as revistas de variedades, programas humorísticos, né. Então a TV tem também essa relação com o circo, né? Então o DNA da televisão brasileira tem, né, parte importante do rádio, do cinema também, porque muitos profissionais de cinema
técnicos, roteiristas, atores, diretores, iluminadores vieram do cinema, e também o teatro, né, com grandes atores e grandes escritores, roteiristas, e também do circo. E aí essa programação eclética começou, mas, por exemplo, já no segundo dia de transmissões da TV Tupi, aqui em São Paulo, já tinha um telejornal, né? Então o jornalismo também está presente na televisão brasileira desde o início. E veio crescendo, veio se diversificando. E aos poucos a TV foi ganhando uma linguagem própria. E hoje, claro, né, depois de mais de 6 décadas, claro que ela tem uma linguagem própria e, enfim, tem coisas muito boas na televisão, tem coisas muito ruins, mas isso acontece na TV mundial. No mundo todo a gente tem grandes programas, né, que fizeram história na TV e atualmente também, mas também tem muita coisa que teria sido melhor que nem tivesse sido feita. Agora, no início, claro, a televisão ela era para um público menor, porque o alcance era menor, o aparelho de televisão era uma coisa caríssima, e só depois ela foi se popularizando e depois foram surgindo os outros canais. Então a fase de popularização mesmo da televisão vai ser a partir da década de 60, e realmente quando ela vira um meio de comunicação de massa, aí é a partir do final da década de 60, início dos anos 70, e aí a TV tem alcance nacional, em rede, transmissões para todo o país, o investimento todo foi feito em infraestrutura para isso. E então aí que a TV começa a realmente crescer e se torna esse grande meio de comunicação como a gente conhece hoje. Mesmo hoje, numa época de convergência de mídias, de internet, a televisão ainda é o grande meio de comunicação no Brasil. A maioria das pessoas se informam e se entretém pela televisão. Ela está em uma fase de transição, mudança para a TV digital, as possibilidades que vão surgir e essa questão da convergência de mídias. Então a televisão também está passando por uma mudança de paradigmas, e a gente sabe que daqui 10, 20, 30 anos a televisão será outra coisa, e também não será mais só o aparelho de televisão que será a forma das pessoas se relacionarem com o conteúdo de TV, cada vez mais com dispositivos móveis, cada vez mais com possibilidades de interatividade, de produção colaborativa. Então ela está numa fase de transição importante, aí ela vai chegar aí aos seus 70 anos aí, em breve, tendo que se renovar. Isso é muito importante.